Prezados irmãos, que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, e Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe a todos. O nosso tema de hoje, eles vivem. Embora as religiões que precederam a doutrina espírita ensinem os preceitos imortalistas da alma, a perda de entes amados traduz-se ainda como tragédia plena de angústia e sofrimento para familiares e amigos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vem nos trazer esclarecimentos sobre o assunto, minimizando sensivelmente a dor da separação e acentuando a esperança de que a partida é apenas ausência temporária, já que a morte não é o fim de tudo, e a certeza de que o reencontro se dará mais cedo ou mais tarde, em qualquer parte do universo, no espaço, noutros mundos, na própria Terra. É evidente que essa compreensão espírita não nos torna insensíveis à dor diante da partida de um ente querido, familiar ou não. Afinal, um espírita não é uma pessoa proibida de chorar e de sofrer, pois o Espiritismo absolutamente não é uma doutrina que pretende insensibilizar o coração humano, anulando por completo o sentimento. A doutrina espírita pretende, isso sim, fortalecer-nos o espírito e o coração, quando ela nos dá a certeza de que a vida continua, pelo simples fato de que nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, eternos. Podemos chorar sim pelo desenlace de nosso ente amado, mas sem nos entregarmos ao desespero, ao pranto doentio, enfermiço, que não se acaba nunca. A morte pode ser comparada a uma viagem que o espírito realiza, e dependendo de determinadas circunstâncias, o reencontro poderá acontecer antes mesmo do que podemos imaginar. Nesse fenômeno chamado inapropriadamente morte, muitas vezes o ser que desencarnou volta ao convívio dos seus, na condição de filho, neto ou o que for, poucos anos depois. Embora compreendendo que a morte é um episódio inevitável, mas não o fim, o espírita não está impedido de verter lágrimas ante o corpo inerte do ser amado. Emmanuel, na mensagem intitulada Ante os que partiram, pondera o seguinte: nenhum sofrimento na terra será comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração enregelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. O espírita que possui essa compreensão não deixa que o sofrimento se eternize, pois sabe que a separação é temporária. E, além do mais, ele sabe que a vida física não é a principal para as almas, apesar da sua indiscutível importância, representando perante a lei divina apenas uma etapa que nos favorece o resgate de erros, o aprendizado imprescindível para a conquista da perfeição, que é o destino de todos nós. A doutrina espírita não induz ninguém a reter as lágrimas sinceras, doloridas, discretas ou abundantes, dependendo das condições emocionais de cada um de nós, que fatalmente brotam dos olhos de quem fica. O que nós espíritas entendemos é que não devemos converter o pranto das primeiras horas ou dias em expressão de revolta aos desígnios de Deus, de insubmissão às leis supremas. Alguns dos irmãos, ouvindo estas nossas palavras, poderão considerá-las inúteis diante da magnitude da dor que elas pretendem consolar. Todavia, antes de tudo, elas são um gesto de solidariedade na direção dos corações aflitos. Há situações realmente em que as palavras podem pouco por si mesmas,
Mas se a misericórdia divina acariciá-las, isto é, se houver uma fagulha de compreensão e entendimento, certamente banharão com águas de serenidade corações exaustos de sofrer. Por si mesmas, as palavras são sopros sem significado, mas se tocadas pelo amor do Pai, se tornarão sopros divinos, capazes de devolver vida às almas mais ressequidas. Sabemos que estas palavras se debruçam sobre uma dor sem remédio, mas são palavras voltadas para aqueles que neste momento se sentem amputados com a perda de um ser amado. Ninguém duvidará que essa é a maior dor reservada ao ser humano. Perdas são sempre perdas. Perde-se pai, perde-se mãe, perdem-se irmãos e irmãs, perde-se esposa ou esposo com grande sofrimento. Agora, a perda de um filho ou filha, sobretudo no auge da sua juventude, pode atingir uma dimensão insuperável da dor. Por isso, o transtorno, a reviravolta, o desconsolo chegam a limites insuportáveis que nada no mundo alivia, a não ser a compaixão divina que tudo pode. Somente a consolação divina pode tratar as feridas daqueles que ficam. Que ninguém se entregue ao pranto inestancável, inconformado ante o corpo inerte do ser querido. Que ninguém se envergonhe de sopar os olhos com as lágrimas da saudade justa, compreensível, ante o coração amado que parte para outras regiões. Mas, acima de tudo, que o trabalho seja a melhor forma de lhe cultuarmos a lembrança. No livro Eclesiastes das Sagradas Escrituras, está dito que Deus tem um grande plano para a humanidade, plano que abarca milênios e envolve seres humanos de toda a Terra, algo de estupendas dimensões, cujos inícios se perdem em remotas eras desconhecidas e cuja conclusão nem se imagina em que tempos futuros acontecerá. Ora, em nosso pequeno tempo de vida, numa encarnação, que em média pouco ultrapassa cerca de 80 anos, neste curto tempo que temos sobre a Terra, jamais poderemos compreender a enormidade e a sabedoria do plano divino. Desde o princípio, milhões e milhões de espíritos se encontram em processo de evolução. E superando todos os mais potentes computadores conhecidos, cada minúcia, cada detalhe evolutivo de cada vida está sob o controle da consciência de Deus. Em toda essa trama altamente complexa, não existe acaso. Os caminhos que se cruzam na jornada terrena, as vidas que se encontram e algumas vezes se unem, tudo isso obedece aos planos da necessidade evolutiva. Ou a trajetória universal seria uma brincadeira de mau gosto. Famílias não são agrupamentos aleatórios de pessoas reunidas para nada, de seres humanos ligados por um frívolo jogo de dados. Do mais feliz ao mais infeliz dos lares, vigora uma complicada contabilidade de culpas a expiar e de abençoados reencontros missionários. Nossos filhos vêm para nós na condição de espíritos postos sob os nossos cuidados para que trabalhemos na sua evolução. Ou então são espíritos de nível superior, que embora reencarnados como nossos filhos, a nós chegam para nos dar importantíssimas lições. De toda forma, não há como admitir-se a justiça divina fora dos processos reencarnatórios de educação e aperfeiçoamento.
e as provas mais duras de nossas vidas estão integradas em tais processos de reencarnação. Ou seja, tudo o que nos acontece está certo. Normalmente pedimos a Deus a chance dessas provações terríveis, pelo exato grau de consciência que ainda no mundo espiritual tínhamos dos envolvimentos culposos de vidas anteriores. Pedimos tais provas, mas uma vez acomodados em nova experiência terrena e devidamente esquecidos do que pedimos, tornamo-nos de intenso desespero quando soa a hora na qual Deus atende aos nossos apelos passados. O filho ou a filha querida que se perde tem uma história da qual só conhecemos a última parte, do seu último nascimento sob nossos cuidados, até o triste desenlace que o tira desse mundo no melhor dos seus anos jovens. Com a mais absoluta certeza, a sabedoria divina distingue bem por que é necessário levar embora aquela vida, tanto quanto conhece muito bem as razões pelas quais sofrerão todos os que ficam, para os quais resta agora tão somente um intenso oceano de saudade. Tudo está matematicamente e sabiamente integrado ao grande plano de Deus para a humanidade, do qual faz perfeita parte a singular história de cada família. É chegado o tempo das lágrimas. Impossível não chorar, como alguns aconselham. Se as lágrimas não forem de revolta, não rolarem misturadas com blasfêmias, palavras ou pensamentos ofensivos a Deus, aliviarão a quem chora, sem causar problemas à caminhada espiritual da criatura que se foi. No entanto, lágrimas envenenadas de revolta, que, questionando a vontade divina, exteriorizam o acovardamento dos que pediram antes a aprovação, essas lágrimas pesam como toneladas de chumbo para os desencarnados em sua jornada espiritual. As lágrimas revoltadas fazem os que ficam, pais, filhos ou irmãos, enfim, perderem a chance que pediram, pondo-os na possibilidade de outras provas reencarnatórias. Os grandes desastres da vida, como a perda de um ente muito querido, como um filho, nos transformam em prisioneiros de nós mesmos. A ferida aberta em nosso coração toma o tamanho do universo e passamos dias e noites, ou meses a fio, dobrados sobre nós mesmos. É preciso juntar as forças que restam e, num supremo esforço, pôr a alma de joelhos e, ainda que com lágrimas de saudades lavando o rosto, dizer as graves palavras das Sagradas Escrituras. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso lembrar que nada acontece sem necessidade. Então, integrados ao plano de Deus, choraremos sim as lágrimas da saudade, mas jamais as da revolta. Em fase tão difícil da vida, muitos amigos do plano espiritual, mentores de grande força e luminosidade, trazem das mais elevadas esferas do mundo maior irradiações e mensagens de consolação divina. Olham para nós, mas se entristecem. Tão espessa é a crosta de negativismo que deixamos criar ao nosso redor, de tal maneira que fechamos em ideias fixas e que os mentores veem ser muito difícil, quase impossível, transmitir-nos os bálsamos enviados pelo coração do amoroso Mestre Divino.
O sofrimento é imenso, tão grande que não se pode descrevê-lo. Mas, por estranho que pareça, esse sofrimento nos irmana com a humanidade. Por ele aprendemos que não somos melhores nem piores do que ninguém perante o Mestre. Aquele cujo ente amado desencarnou, seja filho, irmão, pai ou esposo, sabe, mais do que ninguém, que aquele ser não pode ter se acabado com a morte física. Isto não teria sentido algum. Toda a epopeia da humanidade se reduziria a uma comédia idiota e sem valor. Ainda que a nossa dor seja irremediável, procuremos abrir trânsito para as consolações que estão sendo trazidas pelos amigos espirituais, submetendo-nos de bom coração aos desígnios divinos. Chegaremos a complementar a nossa prece com palavras como: que a vida e a morte em minha família ocorram sob os teus olhos, Senhor. Isto será abertura para a divina consolação. Pois, como dizem as Escrituras, se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. De modo que, quer estejamos vivos ou mortos, somos do Senhor. Há mais de 2000 anos, Maria, a mãe de Jesus, administra vibrações de amor eterno sobre este nosso planeta. Tais vibrações sustentam a humanidade. Olhemos para o azul do céu e, mentalizando Jesus, peçamos benefícios de paz para a caminhada espiritual do nosso ente desencarnado, bem como a companhia do Cristo para as caminhadas e lutas de nossa vida e de nossa família. Porque assim exprime o texto bíblico: ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? No fundo de todos nós, nosso ente amado continuará muito vivo, como vivo está na pátria maior. Fica esta mensagem àqueles que se defrontam em casa ou nos círculos pessoais de amizade com o velho e sempre novo problema da morte. A dor fica, a separação é cruel. Entretanto, quando a compreensão é maior, a aceitação pode acelerar-se e encobrir, em parte pelo menos, todos esses momentos, todas essas tristezas. Aflições e lágrimas são processos da vida nas quais devem crescer nossas energias, para que possamos seguir em frente, quitando nossos débitos assumidos por nós mesmos, a fim de que nossos olhos se iluminem no discernimento e na compreensão. Para encerrar, fiquemos com esta mensagem de Emmanuel, extraída do texto Eles Vivem. Ante os que partiram, precedendo-nos na grande mudança, não podemos permitir que o desespero nos ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos, compartilham conosco as aflições quando nos lastimamos sem consolo. Inquietam-se com a nossa rendição aos desafios da angústia, quando nos afastamos da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e nos recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciamos quando não mais conseguiam responder às interrogações que articulamos no auge da amargura. Que Deus nos abençoe a todos.